saber em qual nível de inglês eu tô? Provavelmente essa pergunta já passou pela sua cabeça e muito mais do que um testezinho de perguntas e respostas, eu quero te ensinar a se autoavaliar, a saber de fato onde você tá. Bora! Fala protagonista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, muito prazer. Meu nome é Luciana Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método Braze. Esse vídeo é um daqueles que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar inglês. Com certeza eu teria cortado e muito caminho dentro da minha jornada. Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para se autoavaliar, para saber exatamente onde você está. E eu tenho certeza que isso vai te dar muito mais motivação para continuar a estudar. Bora! A principal maneira que a gente tem para avaliar aonde a gente está dentro de um processo de estudos de qualquer idioma, não é só de inglês, eu estou estudando italiano e sigo essa mesma referência, é um negocinho que se chama CEFR. CEFR. Nada mais é do que a régua dos idiomas, tá? A régua das linguagens. Exato. Uma pessoa que tá lá na Polônia, que nem eu fiz intercâmbio pra Polônia, aprendendo inglês, e eu tô aqui no Brasil aprendendo inglês. Nós dois vamos competir para uma vaga. Afinal, tem muita oportunidade para quem sabe falar inglês, né? Como que o entrevistador consegue avaliar, sendo que a gente aprendeu em países diferentes, culturas diferentes? Ele vai usar essa régua internacional chamada CEFR, ou Quadro Comum Europeu, tá? Ele é europeu, mas muitas universidades, empresas aqui nos Estados Unidos acabam seguindo isso também. Inclusive as provas de proficiência, Michigan, TOEFL e assim vai, elas também usam essa régua como base. Vamos entender um pouquinho? Vou pedir para o editor colocar na tela essa régua, essa escadinha aí do CEFR. Ela começa do A1 e vai até o C2. E ela é dividida assim, ó. A1 e A2 é o nível mais beginner, o nível básico, né? Digamos assim. B1 e B2 é o nível mais independent, que eles chamam, ou seja, você já é independente no idioma. E C1 e C2 é a nata. É ali os que conseguem percorrer essa escada toda, que são os proficient, ou seja, proficientes. Afinal, é muito importante você ter em mente que chegar lá no C1 e C2, ser proficiente, é diferente de ser fluente. Já tem vídeo aqui no canal explicando essa diferença de proficiência e fluência. Crucial você assistir. Mas bora entender o que cada uma dessas partezinhas aí da escada você precisa ter para falar, eu sou esse nível para o entrevistador ou para alguém que você precise declarar o seu nível. No A1 e no A2, são os níveis mais iniciais, o que a pessoa já consegue fazer aqui? O A1 é bem o comecinho, né? Ó, o degrauzinho tá bem pequenininho da escada, você já consegue ter um avanço, diferente de alguém que nunca estudou inglês na vida, porém, ainda falta muito para você chegar lá no C2. Você já consegue reconhecer algumas palavras, você já consegue ouvir um filme, identificar uma coisa ou outra. Sabe aquele survival, sobreviver e viajar, passar um pouco de perrengue, mas conseguir se comunicar? É o A1, tá? O A1 você vai aprender bastante vocabulário. No A1 você vai ter aí uma quantidade de verbos, mas ainda verbos mais simples, tá? Mas é tudo muito ainda novo para você. O A2, avançando um pouquinho. No A2 você já forma frases. O A1 é mais palavras soltas. O A2 você já forma frases. Você já consegue falar no passado, às vezes até no futuro, né? Tem lá no quadro, você já consegue falar presente, passado e futuro, ainda sem distinguir muito, mas vou falar só do presente, só do passado, você consegue montar uma frase ou outra. Assuntos que te são familiar, então você não só consegue responder a pergunta, mas responder com um pouco mais de detalhe. Já consegue, num filme, entender não só palavras, mas entender uma frase, tá? No nível A2 também, o idioma, o inglês, ele começa a fazer mais sentido para você. Porque vamos combinar, quando a gente começa a estudar o idioma, não faz sentido nenhum, né, no começo. Parece tudo uma venda, tá tudo preto.
I can't see. Aí o A1 você começa a tirar um pouquinho, mas ainda não enxerga muita coisa. No A2 é aquele momento que você fala I see things so clearly now. Sabe? É mais ou menos isso que acontece no A2. Faz sentido, você estuda e você consegue ver aplicar. No B1, que aí agora vamos falar dos Independent Users. No B1, você consegue ter liberdade. É aqui no B1 onde você consegue resolver problemas. Por exemplo, pedir um café, pedir comida no restaurante, ser entendido, ir num banco e conseguir fazer o diálogo completo, não meia dúzia de palavras, conseguir fazer um diálogo, claro, não vai resolver um mega problema no banco, mas um diálogo simples você consegue fazer corretamente. No B1, você consegue se posicionar, você consegue dar opinião. É uma pessoa que vem no fórum de conversação gratuito, que acontece toda terça-feira aqui na Raise, e não fica só ouvindo. No B1 ela dá opinião, no B1 ela quer participar, no B1 ela começa já a se achar, porque já começa a perder um pouco da vergonha, já começa a querer colocar para jogo aquilo que conhece, né? O conhecimento que tem. E aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque conhecimento é poder. Você tem mais poder no B1, só que ainda te falta conhecimento na questão de saber todos os tempos verbais. Você começa a ter uma instabilidade. Você já começa a querer falar, aí você barra, não sabia aquilo. Começa a querer falar, aí você barra. Aí é que vem a maior frustração. Então esse nível, que é o nível B1, tá? O primeiro nível do Independent Users, dos usuários independentes, é o nível onde as pessoas mais desistem da fluência do inglês. Sabe aquela corrida que você tá lá para chegar no 10 km? Tá lá, a corrida está lá no, sei lá, 8º quilômetro. Já tá morrendo. Falta só 2 quilômetros a mais. Mas você desiste? É o B1. Então não faça isso. Quando você chegar no B1, vai começar a ficar desafiante, porque vai ter mais detalhes. Não é só um verbo, são detalhezinhos. Mas se você conseguir dar aquele gás final da corrida, você vai cruzar a linha de chegada da fluência. Então, o que vai distinguir uma pessoa que é fluente daquela que tenta, fica na tentativa de ser fluente, é conseguir passar a barreira do B1 para o B2. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo de como ultrapassar essa barreira, de como sair do platô do intermediário, que é o que a gente chama. Tá? Comenta aqui se você quer, fala, quero sair do platô, beleza? No B2, então, beleza, você ultrapassou essa barreira, chegou no B2. Aqui você consegue ter total liberdade. Você não só dá opinião, como você faz correlação, como você compara fatos. Você fala presente, passado, futuro, fala no perfeito, você de fato já consegue sentir que você é fluente. O teu vocabulário está muito amplo no nível B2, é aqui onde você consegue fazer a sua primeira prova, se você desejar, de proficiência, para provar numa empresa, numa faculdade, que o teu inglês de fato é muito bom. Aqui também você consegue passar pela maioria das situações, entender nuances, entender sotaque. Mas legal, você já conseguiu fazer tudo isso, por que chegar no C1 e C2? Essa mesma pergunta é assim: por que o Neymar deveria ir para a Copa do Mundo? Por que ele decidiu ir para a Copa do Mundo e não continuou, eu sou aqui de Santos, jogando aqui no time de Santos, de boinha? Ele desejou ser o melhor do mundo. Foi um desejo, né? Nem todo mundo quer jogar futebol para ser um Neymar. Às vezes você só quer jogar futebol para ir bem no campeonato da empresa, para ir bem ali com os amigos. Então é uma escolha, né? Foi uma escolha do Neymar. Um exemplo, tá, gente? Não sou fã do Neymar, não, nem ligo muito para futebol. Mas só para você entender, acho que é um exemplo mais geral. É o que acontece no C1 e no C2. Quando você chega nesse estágio, é tipo quem vai para a Copa, quem vai para a Olimpíada. C1, a pessoa já consegue fazer um doutorado lá fora, fazer um pós-doutorado, ela já consegue entender não só muitos vocabulários, mas artigos científicos, escrever aquela coisa assim corretinha, sabe? Acertando todos os mínimos detalhes, entender textos mais subjetivos, amplo grama aí de conhecimento, não só da sua área. E o C2, então, nem se fala, né? C2
é a galera que quer dar aula em universidade lá fora, fazer pesquisas, às vezes liderar pessoas de outros países nativos também. Enfim, é muito específico, né? De repente você não tem esse desejo e tá tudo bem. Se você chegou no B2, você já fala muito do idioma, você já domina muito o idioma. E aí, passar do B2 para o C2 exige um grau de dedicação muito grande. E se estiver dentro do seu projeto de vida, então vale a pena você continuar a sua jornada. No C2, a pessoa ela fala assim sem dificuldade nenhuma, desde uma criança até uma pessoa num alto cargo. Inclusive, quem estuda um idioma e chega no C2 é considerado melhor até do que nativo. Porque pensa, a gente aprende inglês, português, né? Inglês não. Inglês também, eu aprendi inglês. Mas assim, a gente nasceu aqui no Brasil, falamos português, mas falamos muitas vezes errado, segundo a norma do português. Então, uma pessoa que está aprendendo português e aprende ali os pormenores e aplica, às vezes ela fala até melhor do que nós, né? Ela consegue adaptar, esse né toda hora, numa situação e tudo mais. Então, esse é o grande lance do C2. Esse vídeo, ele é um completão para você entender a régua, entender a escada. Mas já prepara, já ativa as notificações e já se inscreve no canal, porque depois desse vídeo, quais vão ser os próximos dessa série? Eu vou te contar o que você precisa saber de conteúdo para ser considerado A1. Qual verbo eu preciso saber? Qual preposição? Qual vocabulário? Qual conteúdo? E B2? E C1? O que eu preciso, o que precisa acontecer para minha escuta C1, para minha escuta CB2, para minha leitura? Gente, tá muito legal essa série. Vai ser uma série completa, são mais de 10 vídeos. Então, se eu fosse você, eu não perderia. E é óbvio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bye, bye!